Muito bom dia. A partir de agora você está em Conexão Legal. Eu queria agradecer você aí de casa, que compartilhou com a gente por meio de nossas redes sociais, aliás, redes essas que estão aqui no seu rodapé de tela, que você pode ingressar e compartilhar com a gente. A respeito de como está indo o nosso programa, qual a sua ideia a respeito do Conexão Legal, mandar para a gente indicações de pauta, indicações de quem você quer aqui entrevistado, ou seja, contribuir para que o nosso programa seja cada vez melhor e esteja cada vez mais aí para você, feito para você. O tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre política, tendo em vista a aproximação das eleições. Esse ano é um ano de eleição, nós vamos falar a respeito disso aqui no nosso programa. Para você que espera aí de casa, toda semana, o nosso bloco, aliás, um bloco já consagrado, que é o livro da semana. Aliás, nós temos recebido muitos e-mails a respeito disso, pessoas pedindo o livro, querendo concorrer, falando que o livro foi excelente, pessoas agradecendo os livros que ganharam, né? Então, vamos lá. O livro da semana é o China Goes Global, que é do professor David Schaumbaum, que é um professor de Oxford. Aliás, esse livro é um pouquinho antigo, ele tem indicações já de 2005 e essa edição é de 2011. Mas boa parte dessa edição aqui já está acontecendo. As previsões que o David fazia lá atrás já estão acontecendo agora. Então é uma obra interessante. E a China, a cada dia, vem ainda mais importante no nosso contexto social, no nosso dia a dia, que o diga vale a Petrobras com as exportações e também aqui com o nosso mercado interno, com as coisinhas que vêm da China a um preço imbatível, né? Então, quanto mais a China crescer, quanto mais a China se desenvolver, sim razão para o Brasil estar sempre de olho lá no mercado chinês, tanto para a gente vender para eles, como também a preocupação para a gente comprar e como explorar a China da melhor forma possível. Mas eu quero agradecer aqui especialmente ao nosso entrevistado de hoje, Anderson Pomini, advogado militante. Bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui. Prazer meu estar aqui novamente nesse importante programa e parabenizando novamente pela exposição, pelo crescimento do programa. Obrigado. Dr. Anderson Pomini é advogado, especialista em direito político, em direito ligado a essa questão política, e ele vai explicar um pouquinho para a gente as mudanças que nós vamos ter para essa próxima eleição, né? Uma mini reforma que teve em 2013, que vai servir para essa eleição agora em 2014, e uma eleição que já está à porta, não é isso? Já. Na verdade, nós iniciamos o chamado período eleitoral crítico, né? Tendo em vista que no mês de junho, os partidos deverão organizar a chamada Convenção Política Partidária. O que é uma convenção política partidária? Entre 10 e 30 de junho do ano da eleição, o partido político deverá organizar uma festa, convidando todos os seus filiados, e em especial os seus pré-candidatos, para que compareçam em um local determinado, para que ali chancelem os candidatos que serão habilitados às eleições de 2014. Nesta eleição, serão disputados aí cargos para deputados federais, deputados estaduais, governador, 1/3 do Senado e presidente da República. É a chamada eleição geral, diferentemente da eleição municipal, onde são eleitos os prefeitos e os vereadores. Portanto, uma convenção nada mais é que um ato formal e solene, onde o partido político chancela os seus pré-candidatos, para que na sequência sejam apresentados à Justiça Eleitoral e, a partir daí, o juiz eleitoral, a Justiça Eleitoral, fará a chamada análise das condições de elegibilidade. Verificar, por exemplo, se o cidadão é ficha suja, se preenche os requisitos para pleitear e exercer um mandato popular, que é uma função pública, né? Portanto, a Convenção Política Partidária deverá ocorrer entre 10 e 30 de junho agora. 10 e 30 de junho. Então, em julho já saberemos quem serão os candidatos. Já. Feita a convenção política, o partido deverá organizar uma série de documentos, preencher uma série de requisitos e requerer o registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral. Na sequência, o juiz eleitoral fará essa análise das condições de elegibilidade. O Ministério Público poderá impugnar algumas candidaturas, não só o Ministério Público como partidos políticos, coligações, e os demais outros candidatos também estarão habilitados a ofertar essas impugnações
aos registros de candidatura. Impugnação seria uma contestação com referência àquela pessoa ser candidata. Perfeito. Essas pessoas habilitadas, elas poderão questionar esse registro, arguindo, por exemplo, que um determinado candidato não poderia pleitear aquela vaga, tendo em vista que ostenta uma condenação criminal transitada em julgado, ou, pelo texto da nova lei do Ficha Limpa, uma mera condenação colegiada, tendo em vista que já decidiu o Supremo Tribunal que basta que o cidadão ostente uma condenação colegiada, ainda que não tenha trânsito em julgado, para se ver inserido na lista da lei do Ficha Limpa. Né? E essa condenação cabe no âmbito administrativo ou só no âmbito judiciário? Cabe no âmbito administrativo. Por exemplo, o advogado. O advogado que se vê expulso por um procedimento ético administrativo que foi gerido pela própria administração interna da Ordem dos Advogados. Né? Um contador que foi expulso dos seus quadros. A lei do Ficha Limpa prevê também essa possibilidade. Um servidor público que eventualmente, claro, que sofreu um processo administrativo interno e se viu declarado a sua perda de função pública por essa comissão que é criada junto à administração pública. Esse servidor também estará inelegível, via de regra. Portanto, decisões meramente administrativas ensejam sim a chamada inelegibilidade ao postulante ao mandato popular. Ou seja, a pessoa tem que ter uma conduta ética ao longo da sua existência e não só preocupado com as questões criminais do ponto de vista jurídico, Perfeito. Também as éticas do ponto de vista administrativo. Perfeito. A ideia da norma, a natureza da lei do Ficha Limpa, ela exige que o cidadão que pretende exercer uma função pública, seja ela qual for, mandato em especial, ele se apresente probo. Ou seja, ele apresente a sua biografia jurídica, a sua conduta a toda a comunidade que ele pretende representar. Seja um exemplo social. Seja um exemplo social. Essa é a ideia da norma. Né? O que não quer dizer que aquele que eventualmente não ostente nenhuma condenação, né, siga esses princípios assim que assumir o mandato. Doutor Pomini, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, não se esqueça. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail para nós. Olha, o e-mail está aqui no seu rodapé de tela. Você pode mandar um e-mail para o lp@leandropinto.adv.br ou entrar nas nossas redes sociais e concorrer ao nosso livro da semana, o qual, essa semana, é o China Goes Global. Até o próximo bloco. Voltamos no segundo bloco do Conexão Legal. Esse programa é importantíssimo porque, tendo em vista as eleições agora de outubro, nós trouxemos no nosso programa o Dr. Anderson Pomini, que é especialista em direito eleitoral, e vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós falamos já no primeiro bloco, vamos terminar agora, falar um pouquinho sobre o registro de candidatura. Nós falamos no primeiro bloco a respeito de como a pessoa se apresenta como candidato, e agora vamos falar um pouquinho sobre o registro dele. Mas você de casa, não se esqueça. Se você quiser concorrer ao livro da semana, você entra lá no idc.org.br, faça lá a sua inscrição e manda para a gente o seu pedido para concorrer ao livro da semana, ou ingresse lá no nosso Twitter ou no nosso Facebook, aliás, está aqui no rodapé da tela, e você pode concorrer ao nosso livro. Dr. Pomini, então se o indivíduo quer ser candidato, ele vai para a convenção, coloca seu nome à disposição do partido, o partido considera ele candidato ou não, considerando se aplica aí uma súmula ao nosso juiz eleitoral, não é isso? Perfeito. E esse juiz eleitoral que vai dizer, então, a competência desse juiz eleitoral de dizer quem é candidato ou não? Perfeito. Como nós tratamos das eleições gerais, a competência para o registro de uma candidatura ao cargo de presidente da República, por exemplo, é do Tribunal Superior Eleitoral. Já a competência para o registro das candidaturas, das demais candidaturas, senadores, deputados federais, estaduais ou distrital, é o Tribunal Regional Eleitoral do respectivo estado. Portanto, cabe a esses respectivos órgãos a análise das condições de elegibilidade. Este colégio de juízes, e normalmente é nomeado um relator,
este relator é que fará a análise dessas condições. Caso a caso. Caso a caso, tá? De acordo, obviamente, com as impugnações que forem ofertadas pelo Ministério Público, partido político, coligação ou outro candidato, que são os legitimados a questionarem este registro de candidatura. Mas, por exemplo, no caso de uma condenação administrativa, essa condenação não vai constar em nenhum local público, pelo menos, até porque os tribunais de ética normalmente são muito fechados, né? E se ninguém tiver conhecimento disso, como funciona? Na prática, o Ministério Público tem feito convênios com as entidades que podem gerar a chamada inelegibilidade. Por exemplo, com o Tribunal de Contas do respectivo Estado. O Tribunal de Contas encaminha uma lista dos prefeitos, dos presidentes de câmaras que tiveram suas contas rejeitadas, né? Da mesma forma, ele tem firmado convênios com as OABs dos seus respectivos estados, com os conselhos regionais, por exemplo, dos contadores e demais outras profissões que estejam vinculadas aos seus respectivos conselhos. Sim. Então depende de um convênio. Agora, na prática, não tenha dúvida que o candidato adversário terá acesso a essas informações. A grande maioria das impugnações que são ofertadas são de autoria dos candidatos adversários, e não do Ministério Público ou da própria Justiça Eleitoral. Né? O grande fiscal da norma eleitoral é o candidato adversário. Ele que não quer que o seu adversário seja eleito para um respectivo mandato. Né? Ou seja, ele prefere, naquele momento, já exercitar o seu direito de declarar aquela pessoa inelegível, né? É o denunciante invejoso. Invejoso. Né? Ele denuncia não porque quer que a lei seja aplicada, com a origem da lei, ou né? com os princípios da democracia, mas para tirar o adversário do jogo político. Menos né? um. Menos um. Certo. Então acaba funcionando como o principal fiscal da regra eleitoral nesse sentido. Nesse sentido ele é mais probo do que o anterior. Exatamente. Só nesse sentido. E aí tem vários casos, é importante destacar, de candidato que já se conhece como ficha suja, sabe que será impugnado e prepara uma impugnação ao seu adversário para que não concorra impugnado de forma isolada. Já que o adversário vai me taxar de ficha suja, eu também já preparo uma impugnação para que ele também seja reconhecido como ficha suja. Importante destacar que a própria norma eleitoral, que trata das impugnações ao registro de candidatura, ela também prevê a possibilidade da aplicação de sanções ao litigante de má-fé, né? Sim. Então, mas um expediente... Essas sanções são pesadas ou são leves? Depende, cabe ao juiz arbitrar as sanções, né? Então, depende do caso. Se for uma impugnação vazia, sem qualquer documento que subsidie esse pedido, o juiz poderá arbitrar uma sanção, de multa, inclusive de natureza criminal. E pecuniária. Perfeito. Natureza criminal, sim, mas a pecuniária... A pecuniária é comum, né? É comum. E o tribunal tem sido efetivo nisso? Essas multas são literalmente que vão gerar lá na frente um receio da pessoa de agir de forma irresponsável ou não? Olha, são poucos os casos. São poucos os casos até para evitar precedentes, né? Via de regra, nós vivemos num período chamado período de judicialização das campanhas eleitorais. Há uma intervenção, na minha modesta opinião, muito grande do Poder Judiciário em todo o processo eleitoral. A Justiça Eleitoral parte do princípio... Não que isso seja ruim para os advogados, né? Perfeito. Não. Do ponto de vista de geração de trabalho, de honorários, a gente não pode reclamar, né? Inclusive, não só a Justiça, mas o Ministério Público em especial. Sim, essencialmente. Agora, do ponto de vista do exercício democrático, das instituições democráticas, do amadurecimento dessas instituições, eu vejo que essa intervenção é danosa. Tendo em vista que o eleitor não é esse coitadinho que a Justiça Eleitoral tanto defende. O eleitor sabe escolher o seu candidato. Nós temos, por experiência prática, diversos candidatos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, prefeitos, que tiveram o seu mandato cassado por supostos abusos do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, compra de votos e tal. Na sequência, numa nova eleição, esse candidato cassado, ele registra ali o seu parente próximo, filho,
esposa, isso quando está no primeiro mandato. E a eleição é garantida ao mesmo núcleo familiar, ou seja, o eleitor deixa o recado à população, à justiça eleitoral, às instituições, que ele pretende que aquele grupo de pessoas exerçam o poder naquele município, independentemente se um ou outro candidato que integra aquele grupo esteja ou não inelegível. É que muitas vezes a questão de evolução, a questão de desenvolvimento como sociedade, ela parte também não só das instituições, mas também para o povo, né? Sim. Então o povo também tem que evoluir um pouquinho e começar a dúvida. escolher com mais discernimento o seu candidato. Eu defendo com todas as forças que o nosso Congresso, os nossos representantes, eles nada mais são do que o espelho da sociedade. Sem dúvida, eu também concordo contigo. Aliás, olha, você aí de casa percebeu que o assunto está muito empolgante. Então fique com a gente no próximo bloco em Conexão Legal. Olá, retornamos no terceiro e último bloco do Conexão Legal, deixando aí de casa para você o livro da semana, China Goes Global. Então, se você quiser concorrer a esse livro, ingresse lá no nosso site, o idc.org.br, ou através das nossas redes sociais. Você pode me mandar um Twitter dizendo, olha, Leandro, quero receber o livro, quero concorrer ao livro da semana do Dr. David. Então, vamos continuar aquele o nosso assunto, que é a questão da justiça eleitoral, a questão das eleições agora em outubro e novembro. E, para tanto, ficou uma pergunta aqui que nós temos recebido diversos e-mails, que é o que pode e o que não pode na eleição. Porque isso daí eu acho que está na justiça, na política brasileira, nós temos sempre a ideia do que o político pode, o que o político não pode. Então chamamos aqui o doutor Anderson Pomini para explicar um pouquinho o que efetivamente podemos ou não. E começando pela internet, né? O que pode na internet ou não? Porque parece que na internet tudo pode. Importante destacar inicialmente que nós tivemos aí uma lei que foi sancionada pela Presidente da República, que é a mini-reforma, a Lei 12.891 de 2013, que é a chamada mini-reforma eleitoral. Essa regra, por hora, ela não valerá para as eleições de 2014. E explico por que eu afirmei que por hora não valerá. Depende de uma consulta que foi formulada ao Tribunal Superior Eleitoral no sentido de esclarecer se essa regra afronta ou não o princípio da anualidade, já que ela foi promulgada, foi publicada nesse período aí dentro deste ano. A Constituição diz que a regra que modificar o processo eleitoral não poderá ser aplicada para a eleição vindoura próxima. E esta norma foi publicada, portanto, a partir de outubro do ano passado. E há uma dúvida se ela afrontaria ou não o processo eleitoral para 2014. Então depende da aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Hoje, a regra vigente, ela autoriza a liberdade de expressão, a plena liberdade de expressão, inclusive dos usuários no campo da internet. Isso quer dizer que qualquer pessoa poderá se manifestar a favor, por exemplo, da pré-candidatura do Aécio Neves, da candidatura à reeleição da Dilma Rousseff, atual presidente, Eduardo Campos e qualquer outro candidato que se coloque como pré-candidato. Desde que não se faça pedido de votos. Poderá manifestar Nenhum apoio, indivíduo pode fazer pedido de voto? Nenhum indivíduo. O sujeito passivo de uma representação por propaganda antecipada poderá ser qualquer cidadão, não só o pré-candidato, mas o administrador de uma página do Facebook, por exemplo, do Twitter. Qualquer cidadão poderá ser sujeito passivo de uma ação por representação por propaganda antecipada e poderá ser sancionado por uma multa. Tá? Poderá se expressar, poderá destacar as principais propostas, poderá, inclusive, compartilhar as principais propostas desses pré-candidatos que vêm se colocando, mas não poderá pedir votos. É o que diz a regra, pelo menos antes do registro da candidatura. A partir do registro da candidatura, 5 de julho, próximo, aí sim, o cidadão mesmo
aquele que não tenha vínculo com a administração da campanha, poderá pedir votos, mas somente a partir do registro da candidatura. Portanto, o mundo virtual ainda depende de regulamentação. É um mundo que, via de regra, ele é norteado pelas normas que disciplinam todo o processo eleitoral como um todo. O que pode ir na rua, por exemplo, pode no mundo virtual. E agora, saindo um pouco do mundo virtual, o que pode ou o que não pode na prática pelos candidatos, né? Essa mini-reforma, que, repito, por hora não valerá para as eleições de 2014, ela proíbe, por exemplo, o uso de cavaletes nas ruas. A regra atual vigente continua autorizando o uso de cavaletes. Qual o objetivo do legislador em tentar proibir quase tudo? Porque um cavalete é algo descabido, você não poder colocar um cavalete a respeito do seu candidato. Aí está vinculado àquela questão do intervencionismo da justiça eleitoral, né? Agora, a ideia da norma, pelo menos na exposição dos motivos desta regra, é equilibrar o pleito eleitoral entre todos os postulantes ao mandato popular. Parte do princípio que o candidato que não tenha recursos, ele não teria condições, por exemplo, de fazer um cavalete? De veicular centenas, milhares de cavaletes, enquanto que o candidato que dispõe de mais recursos financeiros poderia, o que poderia desequilibrar o pleito. Teoria... Via de regra, se for aplicado esse princípio, a gente vai ter que trabalhar com campanhas secretas, né? Sim, porque... Santinho, a propaganda também na residência, por exemplo, continua autorizada mesmo na mini-reforma, né? Na propriedade privada, qualquer eleitor poderá veicular uma faixa, um cartaz, né, uma placa no limite de 4 metros quadrados em sua residência. Até porque se eles quiserem vetar isso, já vão ter que mudar a Constituição Federal, né? Perfeito, perfeito. Porque seria uma afronta direta à livre expressão, aos princípios basilares da Constituição Federal, né? Agora, o que pode e o que não pode? O candidato poderá veicular sua propaganda na rua, desde que não fixa. Ou seja, não poderá fixar faixas, cartazes, placas em viadutos, passarelas, árvores, jardins públicos. Poderá, no entanto, afixar placas em residências, desde que não oneroso. Ou seja, o eleitor que dispunha daquela esquina, né, que todos têm acesso, não poderá negociar esse espaço com o candidato. Deverá ser espontânea e gratuita, é o que diz o texto da norma. Nesse sentido, acho que muito Nesse correto. sentido, sim. Né? Na prática, isso acontece. Pintura de muros no limite de 4 metros também está autorizada, desde que não haja uma regra municipal proibindo. Que é o caso da Cidade Limpa. Perfeito. São Paulo, Cidade Limpa. 4 metros também está perfeito. 4 metros quadrados. E uma Igual pergunta que sempre me fazem, né? Os candidatos em especial. O candidato brasileiro, em especial, é muito criativo, né? E eles perguntam, doutor, posso pintar 4 metros em um muro, dar um espaço 4 metros? Por óbvio que não. Isso é fraude, né? Estou fraudando a norma eleitoral. Lógico. Agora, mesmo muro poderá ser cedido para 2, 3 candidatos? Com esta mesma hipótese, 4 metros, espaço 4 metros? Aí sim, um candidato poderá apoiar, um eleitor poderá apoiar 4, 5 candidatos. Isso me lembra, uma vez eu desembarquei no aeroporto, se eu não me engano foi em Seattle, e dentro do aeroporto existiam 500 cartazes do prefeito de lá. E é uma coisa impressionante, porque se aquilo fosse no Brasil, eu me vi no Brasil descendo naquele aeroporto. Você imagina porque o poder econômico, econômico, seria igual. É. Igual. No Brasil, é importante, bem lembrado, no Brasil é proibido a propaganda em bens de uso comum. Sim. Aeroportos, restaurantes, cinemas, bares, né? Mesmo aqueles bares ali dos bairros mais afastados da cidade. E eu vendo aquela postura nos Estados Unidos, eu me lembrei muito da lei eleitoral brasileira. E nesse sentido eu apoio. Prazer em vê-lo. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, para ter estado no nosso Conexão Legal. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo novamente pelo programa. Obrigado. Obrigado. Você de casa, não se esqueça, o livro da semana é China Goes Global. Se você quiser concorrer ao livro, idc.org.br. Esteja com a gente em Conexão Legal. Até a próxima semana.